hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, é a Jéssica, bem-vinda. Obrigada. Que bom que você aceitou o meu convite. Gente, a Jéssica, ela ficou 8 meses na Índia. Ela vai contar pra gente melhor os detalhes. Foi um intercâmbio pela IESEC, que é uma organização internacional, e ela é de Paranaguá, no Paraná. Ela é formada em Relações Internacionais. Ela foi para Shimla, na Índia. Então, Jéssica, me conte da onde surgiu primeiro, né? Acho que é a curiosidade de todo mundo. Como que surgiu esse interesse de eu vou para a Índia? Da onde surgiu essa ideia, esse desejo? Primeiramente, oi, gente. Namastê. Bom, Joyce, primeiro começou eu tendo um sonho, né? Eu sonhei mesmo que eu estava na Índia, né? E depois desse sonho eu tinha certeza, assim, que Deus tinha algo para mim. Eu não sei, eu até comentei com a minha mãe disse assim, ô, Jéssica, você é louca, hein, menina? Capaz? Daí eu falei assim, não, é verdade, eu sonhei. E foi muito real, assim, o sonho, né? Daí, nesse período, eu estava me aplicando para algumas vagas no exterior, né, através da IESEC, mas eu comecei me aplicando para algumas vagas, primeiramente no Egito, e eu não fui aceita. Então, eu já estava na quinta vez que eu estava tentando, e daí eu disse, eu não vou mais tentar, acho que não vai dar certo, né? E eu tinha me aplicado para uma vaga, mas eu não sabia que era na Índia, eu só me apliquei, eu só vi que a vaga era de Relações Internacionais, que eu sou formada, né? E eu me apliquei e esqueci, né? Aí, depois de uma semana que eu sonhei, a IESEC entrou em contato comigo para eu fazer essa entrevista. Eu fiz a entrevista, mas eu não sabia qual o destino que era, né? Então, como eu havia me aplicado e tinha várias vagas na minha formação, eu sabia que era do Egito, umas que eu já tinha me aplicado, né, mas que não tinham dado certo. E aí, quando eu abri o Skype, que eu fui fazer a entrevista, era o mesmo homem do meu sonho. E nesse sonho, ele sorria muito para mim, sabe? Quando eu abri o Skype, ele começou a sorrir. Aí ele começou a sorrir para mim igualzinho o homem do meu sonho. Só que o homem do meu sonho não tinha traços de um homem indiano. Por isso que eu não identifiquei no começo, né? E esse mesmo homem sorria para mim. Eu disse, é a Índia, só pode ser a Índia. Mas me conta uma coisa, assim, para quem não conhece esse processo dessa organização, você tem que pagar para participar, eles que escolhem os países para você. Explica um pouquinho para a gente. Lá tem várias vagas, acho que tem marketing, tem bastante áreas, assim, né, para você trabalhar. E você primeiro tem uma entrevista com a IESEC, né, com a mulher da IESEC, ela vai te explicar como que o programa funciona, e aí ela te coloca já no banco de dados, né, você faz o teu cadastro lá, tudo. E aí, se você viu uma vaga e você gostou, você dá um match. E se essa vaga gostar de você, ela também tem que te dar um match, para daí vocês terem uma entrevista, né, no caso. Então, as duas partes têm que gostar do perfil. Tá, então é gratuito ou você tem que pagar para participar? Acho que paga, assim, uma taxa para a IESEC. Se não me engano, eu paguei 1.200 na época.
E aí, mais uma taxa também de plano de saúde, né? E daí não é com a IESEC. Entendi. Aí essa entrevista é tudo por Skype? Você escolhe o horário? Como é É que é? tudo por, Flexível? é tudo por Skype. E assim que você tem o match com a empresa, o pessoal da IESEC, no caso, a base, vamos supor, se você se candidatou para uma vaga no Egito, então a IESEC no Egito vai entrar em contato com você. Aí ali ela tem a primeira entrevista com você, tipo, ela faz uma triagem, né, vamos dizer assim, para ver se você tem o perfil da empresa. E aí, se você passar nessa entrevista, você vai para a segunda entrevista, que é com a empresa no Egito, no caso, se essa for a vaga que você se aplicou. Entendi. Então aí você foi aprovada e aí como é que foi a questão de resolver a questão de contrato? O que que eles te prometeram assim, digamos, e essa preparação para sua viagem até o dia do seu embarque, até quando você chegou lá, como é que foi tudo isso? Foi uma correria? Como é que foi toda essa Foi, preparação? foi bem rápido, assim, foi um mês. Né? Minha vida mudou completamente, assim. Daí eu fiz essa entrevista com ele. Eu lembro que nessa entrevista ele fez uma pergunta o que eu achava da Índia, né? E eu dei uma resposta, assim, bem bacana, eu acho. O quê? E aí ele perguntou o que você acha da Índia. Daí eu falei, nossa, é a Índia, eu tenho certeza, porque não deu nem tempo de eu saber que destino que era, que vaga que era, sabe? Então eu estava fazendo só a minha parte, né? E aí eu comentei com ele que eu acho os indianos bem inteligentes, né? Que eu gostaria de estar aprendendo uma nova cultura. E por a Índia fazer parte dos BRICS também, né? Que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E eu queria saber as similaridades e as diferenças entre eles, né? E ele falou assim: ah, então, Jéssica, bem-vinda à Índia. Nós vamos Oh, estar te recrutando para a Índia. Aí eu falei assim, eu nem acreditei. Aí depois que eu desliguei o Skype, eu falei, não, não pode ser, né? E aí eu recebi uma notificação por e-mail da IASEC, dizendo que eu tinha sido aprovada. essa questão da passagem, de visto, hospedagem lá, como que funciona tudo isso? É a cargo da empresa indiana? Como que é que foi no seu caso? E em que ano é que foi que você foi para a Índia? Qual foi o ano? Eu fui em 2016 e tem algumas vagas que as empresas cobrem e tem algumas que não. Essa vaga que eu fui, ele tinha acomodação livre, né? Eu não pagava acomodação, transporte e alimentação. Mas eu teria que daí arcar com as taxas do visto, né? No caso, e passagem. Esse foi por minha conta mesmo. Tá, então aí você chegou lá em 2016, como é que foi assim? Você já conhecia alguma coisa da Índia, assim, cultura? Você já sabia o que que você estava por vir ou realmente tudo foi um choque para você? Como é que foi a chegada lá na Índia? Você chegou por qual aeroporto? Como é que foi? Eles foram te buscar? Como foi a Uhum. recepção? Primeiro impacto. Bom, aí depois eu comecei a pesquisar algumas coisas da Índia e alguns canais que me ajudaram foi o seu e o da Banjara Soul, eu acho. É da Sim, Juliana, né? assim. Me ajudou bastante mesmo, assim. Até quando eu cheguei lá mesmo, me ajudou muito. Saí daqui da minha cidade, do Paraná, e peguei o voo em São Paulo. Depois eu fui para Doha, então, tipo, foram. Eu lembro que foi 3 dias de viagem, com várias conexões, foi bem cansativo. Eu tive uma crise até de ansiedade antes de sair daqui, né? Parei no ambulatório em Doha, porque eu estava Não. bem mesmo tensa, né, com o que ia me esperar lá, né? Que muitas pessoas falavam muitas coisas, alguns diziam assim, Jéssica, cuidado que é golpe, então assim, minha cabeça estava mil, né? Mas eu sabia que era algo certo, que era algo
até mesmo de Deus mesmo, né? Porque eu tinha sonhado, então não era uma coisa assim da minha cabeça, né? E depois eu fui para Nova Delhi, e de Nova Delhi eu peguei um voo para Chandigarh. Você passou mal dentro do avião? Eu passei mal no ambulatório do aeroporto e no avião. Ou Nossa, seja, eu mas passei o que mal que até. foi? Explica isso aí. E aí eles te socorreram? Como é que foi? Então, eu tive muita pressão baixa, né? Ah, sua pressão E, baixou. aham, e daí eles falavam que era muito ansiedade e tensão mesmo da viagem, que a viagem é muito longa também, né? Você tem inglês fluente, né? Você tem inglês fluente na época? Como é que era essa questão dos idiomas? Eu tinha um inglês bom, mas não assim tão bom quanto os indianos. Então eu aprendi muita coisa com eles, assim. Quando eu cheguei lá, eles falavam muito rápido, né? E, e eu queria falar, não conseguia, porque eu estava já nervosa da viagem, né? Então ali foi uma tensão que eu tive, assim, um choque cultural mesmo, né? Até com o idioma mesmo. Então, quando eu estava aqui no Brasil, eu já tinha feito curso, já tinha me formado e tudo, e a gente pensa que a gente fala muito bem inglês, mas a gente não tem o contato com o idioma direto, né? Quando eu fui para a Índia, era direto contato com o idioma, então foi um pouquinho difícil assim no começo, mas daí depois eu até aprendi um pouquinho do hindi. Sim, então você saiu do Paraná, foi para Doha e depois foi Isso, para Delhi. Delhi. E depois de Delhi, eu peguei um voo para Chandigarh. E aí eles foram te recepcionar? Como é que foi assim a sua chegada, esse primeiro contato? Sim, foi uma indiana da IESEC, da base da IESEC em Chandigarh, me pegar lá no aeroporto. Daí ela me colocou em um táxi com três homens, dois eram indianos e um era do Egito, e eu fiquei um pouco, pouco Receosa. desconfortável. É, Ela não mas foi ela, junto? não. Ela falou, ou Nossa. você vai no táxi, ou você vai de ônibus. Eu falei, meu, eu não sei nem onde que é, como é que eu vou de ônibus, né? Então era ou táxi ou, né? E ali eu fiquei apreensiva, assim, né? Fiquei com medo, porque sozinha, né? A gente não sabe o que esperar. E aí eu peguei o táxi. Esse do Egito, ele era bem, nossa, uma pessoa assim muito respeitosa, assim, ele me ajudou muito, porque quando eles começaram a entrar em Shimla, as ruas são assim, zigue-zague. Não sei se você já conheceu lá. É, Nunca não, fui, mas realmente se você cair é um abismo. Sim. isso. Ah, É, então, em montanhas, né? sim. E eu não estava acostumada com aquilo. Então, quando eu vi aquilo, fiquei com muito medo, porque ele ficava bem perto. E para o carro te ver do outro lado, tinha que buzinar. Então, aí eu fiquei com muito medo. E esse do Egito me ajudou muito. E até o taxista, né, indiano, ele foi um pouquinho meio grosseiro, né? Ele falou assim: você quer descer do táxi? E já era tipo noite, já estava anoitecendo. Aí eu falei, ai meu Deus, daí do Egito falou assim, do Egito falou assim, não, é que ela é do Brasil e lá é tudo plano, né? Então é bem diferente para ela e tal. Dele, então tudo bem. Mas foi Nossa, muitas aventuras. você pegou uma situação aí, você já chegou à noite com três Uhum. homens, sozinha, dentro de um táxi. Realmente, até eu ia me cagar de medo. Mas Com certeza. você não falou com essas pessoas, você chegou do Brasil a falar com eles por Skype, assim, você Sim, teve esse cuidado de falar com essas pessoas? Você já conhecia esses três homens? Ou não? não, não, mas eu falava muito com quem me recrutou. E essa pessoa que me recrutou, ele não poderia me pegar, né? Porque quem tem que me pegar no aeroporto é a IESEC. E ele também estava viajando, ele estava para o Nepal. E por isso que eu fiquei muito nervosa, porque eu queria muito falar com ele e eu não conseguia falar com ele.
E aí, como todo mundo já estava falando que no Brasil que era um golpe e tudo, e nessa viagem, com toda essa turbulência, eu achei realmente que já estava achando já que era um golpe. Eu falei, nossa, agora não tem mais Nossa, volta, né? imagino. Então, mas eles então não te avisaram que esses 3 homens iam estar lá. Não, Ninguém te avisou isso. não, não. Eu achei assim que foi até talvez uma falha deles, eu não sei, mas quando eu cheguei lá, ela disse assim, ou você pega o ônibus, ou eu vou te colocar em um táxi. Eu achei que esse táxi eu ia sozinha, né? Eu e o motorista, né? O taxista. Mas ela falou assim, não, você vai com o rapaz do Egito, porque ele tá indo para lá, para Shimla, e aí vocês podem rachar, para não ficar tanto para você, assim, né? Aí eu falei, ai meu Deus, daí ela já tinha me colocado no táxi e eu falei, agora eu não conhecia nada, não. Falei, ou a Você gente foi, eu vou ter mais do que nunca confiou, né, na sua fé em Deus e foi. Era o que tinha para exatamente, fazer. exatamente. E tá, então chegando lá, como é que foi? Aí tinha outro pessoal para te recepcionar depois que você passou lá pela estrada e chegou. E aí como é que foi a chegada mesmo? Já de É, madrugada. é. Na verdade, também o taxista não sabia onde que era exatamente, e o É que era normal. para ter levado, o que era para ter levado 3 horas, levou 6, né? Já estava exausta ali. E ele não achava, não achava, e ficou rodando no mesmo lugar. Eu falei, pronto, agora realmente é um golpe mesmo. E, e aí eu tentava ligar para a pessoa que me recrutou, eu não conseguia ligar para ele, não conseguia falar com ele. Eu via que o taxista conseguiu falar com ele, mas eu não entendia o que eles falavam, porque eles falavam em hindi. Aí, como eu ia trabalhar numa universidade lá, e essa universidade eu pesquisei antes de sair do Brasil, tudo, né? E eu não conseguia achar a universidade, porque a universidade era bem grande. Eu falei, não tem essa universidade, não existe essa universidade aqui. E até que ele chegou no chalé, assim, numa casa, assim. Ele falou, é aqui. Eu falei assim, não é aqui, moço, eu vou ficar no campus da... Porque eu achava que eu ia ficar no campus da universidade. E que não, que eu ia ficar realmente nessa casa. E quando eu cheguei, e um cara bem simples saiu lá de dentro, assim, de chinelinho de dedo, um indiano. Eu falei, pronto, agora esse daí é esse daí que é o cafetão, que é, sei lá, não sei, gente, eu achei isso. E porque ele tava bem simples e a gente julga mesmo as pessoas, né? Talvez pela capa, não sei. Aí eu peguei, ele falou assim, ele foi até gentil, só que ele não falava inglês, ele só falava hindi. E eu falei pro taxista, eu não vou ficar aqui, não é aqui. Eu não conheço ninguém aqui. E eles já estavam tirando toda a minha mala do carro, sabe? Aí eu falei assim, aí ele falou assim, olha, o teu chefe geral, ele tá aqui. Você quer conversar com ele? Vamos lá embaixo pra gente conversar. Eu falei, ai meu Deus. Então, tá bom, vamos lá, né? E como é montanha, né? Aí tem, na verdade, eu não subia, eu tinha que descer, né? Daí eu desci e aí estava meu chefe geral, ele falou, Jéssica, eu sou o teu chefe e tal. Eu falei assim, sim, mas não foi com o senhor que eu falei, me desculpa, eu quero falar com quem me recrutou, porque senão eu não vou ficar aqui. Eu estava muito nervosa e, e daí ele falou assim, tá bom, vamos ligar para ele então. Daí ele ligou para ele por vídeo e ele falou comigo. Ele falou, oi Jéssica, me desculpa eu não poder estar aí, eu tô no Nepal, tô viajando, mas ele é teu chefe, eu também sou o teu supervisor, né, no caso. E bem-vindo à Índia, desculpa, né? Daí eu peguei e falei assim, ai, tá bom, obrigada, eu pedi desculpa. Finalmente, né? Finalmente ela Uhum. atendeu. E É. aqueles 3 caras do táxi, eles eram quem realmente? Eles ficaram pelo caminho? Quem eram esses 3 caras? Um era o taxista, o outro eu não sei, o outro indiano que estava do lado dele, eu não sei quem era, não sei. E aí tinha o do Egito, que ele estava ali para visitar a Shimla, né? Ele estava na Índia e estava visitando. Então, e, e é isso. Ah, não tinha nada a ver então com o seu estágio, não tinha nada a ver, era só Não mesmo tinha para nada a ver. dividir o cargo. Isso. Aí você tinha que dividir quarto, tinha mais pessoas, outras nacionalidades. Como é que foi quando você entrou lá nessa Uhum. casa?
Vamos chamar de casa lá. A princípio, eles falaram assim: olha, você vai ficar com uma indiana para você já ter o contato com a cultura, ela vai te ajudar. Aí eu falei: tá bom. E ele falou assim: depois, daqui uma semana, você vai ficar com a tua colega de quarto mesmo, que ela é da Polônia, só que ela tá viajando agora. Eu falei: tá bom. Aí eles me colocaram no dormitório e essa indiana foi um anjo, assim, porque ela me ajudou em em muitas coisas da cultura mesmo, ela me ajudou, ela foi um anjo, assim. E aí eu cheguei, eu falei assim: olha, eu cheguei, era por volta da meia-noite lá, e eu falei: olha, eu só queria, se tem Wi-Fi, internet, alguma coisa que eu possa mandar um sinal para minha família que eu já cheguei, né? Ela falou: ó, o Wi-Fi não tem, mas você pode mandar aqui do meu celular mesmo, no Face. Daí eu mandei um sinal de fumaça aqui para minha família no Face, que já tinha chegado. Mãe, estou E, uhum. E aí eu falei: olha, eu quero tomar um banho, né? Ela falou assim: ah, então pode vir por aqui. Que quando eu me deparei, eu falei: ué, cadê o chuveiro? E daí eu tive o contato mesmo, né? E daí ela falou assim: não, Jéssica, aqui não é take a shower, né? Não é chuveiro, né? É take a bath, que é como é que fala mesmo? Com balde, né? Isso. com o baldinho, a caneca. Isso. Eu falei: então tá bom, vamos lá. Meus cachorros estão. E tinha pelo menos água quente ou também tinha que esquentar a água? Foi tudo. Tinha água quente. Tomou banho e aí? Você comeu alguma coisa? Você foi dormir? Tomei. Como é que foi? Eu quero saber. Ah, tá vendo? As pessoas querem detalhes da sua É. chegada. E aí eu falei assim: eu tô. Ela falou assim: você tá com fome, Jéssica? Eu falei assim: tô. Porque antes de eu entrar no táxi, a moça da IESEC me levou no McDonald's. Aí eu falei: ai, que bom, né? Só que eu cheguei lá, não tem carne, né? Era uma Não. batata dentro do sanduíche. E era muito apimentado também, então eu não consegui comer. Aí, quando a indiana falou assim: você quer comer alguma coisa? Eu falei assim: eu quero. Então, ela me levou para a cozinha e ela fez um noodles, que eles falam Maggi, né? Que é É o o Maggi, Nissin, né? é o Nissin miojo nosso de todo dia. Isso. E aí, ela fez, só que ela colocou o tempero, né? E muito apimentado, assim. Eu Com só a lembro pimenta que, perfeita. só lembro que eu não consegui comer. Macarrão instantâneo, e aí você tentou comer e não conseguiu. Aí foi dormir com fome. Você não levou nada do Brasil? Você não. Nem um leite, um macarrão, nada assim de comida? A minha mãe até tinha falado, mas já tinha muita coisa na minha mala, sabe? E aí eu fiquei com medo pelo excesso de mala e acabei não levando nada. Mas a minha mãe até falou para eu levar miojo, mas não deu nem para me preparar direito, assim, quando eu fui para a Índia, sabe? E, e aí ela fez sem o tempero, eu só comi o noodle, só com sal. Entendi. Então, aí já no outro dia, você já foi na universidade? O que você foi realmente para você fazer? O que era o seu trabalho? Esse trabalho, ele é remunerado ou não? Como é que funciona aí o seu contrato? Então, o trabalho era remunerado, sim, e trabalhava na parte internacional da universidade. Então, eu fazia contato para fazer parceria com outras universidades para fazer um intercâmbio dos alunos da Índia para outros lugares, no caso. Entendi. Aí você já foi no outro dia, quem foi te mostrar o lugar? Como é que foi o Uhum. segundo dia? Ou primeiro dia, não sei já. Primeiro dia. Então, daí meu chefe me deu 3 dias para eu ficar descansando da viagem, né, até por causa do fuso também. Ai, E, e daí o outro dia eu quis conhecer onde eu ia trabalhar, porque eu estava bem empolgada.
E aí o ônibus veio buscar e uma amiga minha me levou até o trabalho, mas só para conhecer mesmo. E aí eu já tive o contato, né, como que é o ônibus transporte indiano, que as músicas indianas, sacode bastante, achei muito engraçado, né, diferente do Brasil. E, e corre muito, né, eles andam muito rápido. E aí cheguei na universidade, conheci onde que eu ia trabalhar, e aí depois ela me levou no centro de Shimla, né, e que eles falam que é o mall, né, que são lojas na rua, né, assim. E aí eu fui com a minha amiga e fiz sucesso lá, né, porque daí veio vários indianos querendo tirar foto, eu me achei, né, amei. A minha amiga não... Até a minha amiga da Polônia, ela não gostava muito, né, mas eu não me importava, não, até gostava. Ela já estava lá há quanto tempo? 2 anos. Ah, então ela já estava realmente já saturada. Depois de um certo Já. tempo, o pessoal te começa a pedir foto, você já não, não, não. E tem Ah, muitos, entendi. e tem muitos indianos que usam as fotos das meninas também falando que é namorada, fazem má uso dessas fotos. Então, é melhor só você tirar mesmo com famílias ou quando é criança que pede. Depois de um tempo na Índia eu fazia isso, não era com qualquer um mais que eu tirava foto, não. Mas no início a gente acaba aceitando, né, muita coisa, por É, não conhecer. Então ela já estava lá 2 anos. 2 anos. Ela comia bastante comida apimentada, né? Coisa que eu não conseguia ainda. E aí eu fui aprendendo também com ela, né? Mas para acostumar o paladar foi um pouco difícil no início. E você acostumou? Acostumei. Só a única coisa que eu não comia era a pimenta verde. Isso eu não comia, não O que, conseguia. que, o que era a sua comida lá? Você cozinhava? Tinha cozinha para vocês prepararem? Ou você comia fora? Como é que era a questão da comida? Como a empresa ela dava alimentação, eles tinham um cozinheiro na guest house, né? A parte de cima era os funcionários homens e embaixo eram as meninas. E aí tinha uma cozinha e o cozinheiro sempre preparava comida para gente. Era almoço, não, almoço eu comia na faculdade, né, no trabalho, que lá também eles forneciam. E quando eu chegava em casa tinha o café, o chá da tarde, né, que era o chai, e o jantar daí. Era vegetal, os grãos. Eles eram vegetarianos, então? Sim, E você cozinhava em casa ou não? Era mais a comida indiana mesmo que você foi se acostumando? Você passou mal no início? eu não cozinhava, então eu comia a comida deles, mesmo típica deles, né? Só que eu no começo eu não conseguia comer com tanto tempero. Aí eu falei pro meu chefe, né? Falei que eu não estava conseguindo comer. Aí ele falou que ele ia fazer uma comida daí separada, né? Mas sem a mesma comida, mas sem os temperos. Aí eu consegui. Então você foi aos pouquinhos, Aos mas então pouquinhos. você começou sem nada de pimenta e com o tempo você foi se acostumando. Isso. Isso, porque daí na faculdade onde eu trabalhava, eu fiz amizades lá, né? E eles se tornaram, assim, para mim, uma família, né? E aí as minhas amigas falavam, tenta, Jéssica, tenta. Eu olhava assim, não achava a cara muito boa, né? Dizia, não sei, tenta, tenta. E quando eu tentei, nossa, era muito saboroso mesmo. Daí eu comecei, como eu andava muito com o indiano, daí nos festivais que tinha, né, para eu não ficar sozinha, eles me chamavam para passar na casa deles, né? Uma amiga que se tornou-se uma irmã mesmo, né? Até chamava ela de Didi, né? Significa irmã, né? Uhum. E quando eu ficava com eles era direto, contato direto. Então eu acho que isso no começo foi muito difícil, mas daí depois foi amenizando, assim. Essas pessoas trabalhavam com você? Essas que você fez amizade? Ou eram estudantes?
Sim, eles trabalhavam lá também, eram funcionários. E teve uma em especial que se tornou, assim, uma amiga mesmo. E aí ela me chamava para passar os festivais na casa dela, para eu não ficar sozinha, né? Aí eu ia e eu tinha contato direto, assim, com a família dela. Virei uma verdadeira indiana mesmo. Ela já era casada ou não? Ainda não, ela era noiva. Ah, ela estava ainda nos preparativos. Isso. Então me conta assim, como que era a sua rotina então, assim, digamos, que horas você tinha que acordar, que horas você entrava no trabalho, como é que era a questão dos horários, o que era a sua rotina? Uhum. Eu trabalhava das 10 horas às 5h30. Aí eu levantava, daí já tinha o ônibus que todo horário ele passava na frente, né? Então já esperava lá em cima com a minha amiga da Polônia, e aí a gente ia juntos, todo o pessoal da Guest House iam juntos, né? E aí eu ia para a faculdade, trabalhava, fazia o meu lanche lá, que eles também forneciam lanche, que eu já falei. E aí depois eu retornava para a Guest House. Aí tinha o chai, que era a minha parte favorita quando eu chegava em casa. Aí depois eu esperava um pouco, né, que era 8 horas, daí era servido o jantar. Daí eu ficava, geralmente dia de semana, eu ficava com a minha amiga na Polônia no quarto com ela, a gente conversava, eu fazia algumas coisas para esperar o jantar. Só que daí, final de semana, daí eu ia para casa da minha amiga indiana. Entendi. Então você não saía assim muito à noite, você sentia que lá era seguro para sair? Como que era a questão da vestimenta? Você se sentiu segura? Onde eu morava era uma cidade bem segura, assim. Eu saía à noite, mas só para ir na padaria, essas coisas assim. Padaria não, mercado. E, e era seguro, assim, a vizinhança era segura, mas eu não gostava de sair muito à noite, não gostava de me arriscar, assim. Então, mas eu só saía com meus amigos indianos, aí Se sentia mais segura quando estava em grupos e principalmente homens ali que você já conhecia. Aí você usava as roupas indianas igual hoje? Essa era a sua vestimenta, assim, do dia a dia? É linda, você tá linda. obrigada. Então, essa roupa que eu ganhei, especialmente da minha amiga, que eu fui no casamento dela, né, casamento indiano, e foi ela que me presenteou. Eu só usava em momentos assim que exigia, mas as minhas vestimentas eram normal, assim, só que eu sempre fui muito modesta, assim, nas minhas vestimentas, então nessa parte eu não tive nenhum problema, assim, de vestimenta, ou que eu tivesse que mudar, não, meu jeito mesmo, sempre, como eu sou da Assembleia de Deus, né, da igreja, então lá eles Sim. usam umas roupas mais apropriadas, então nessa parte, assim, eu não tive nenhum problema, assim, foi bem Que tranquilo. bom. Que bom. E você teve, assim, bastante assédio dos homens? Teve pedidos, assim, de casamento? O que aconteceu nessa parte romântica de Jéssica na Índia? Teve, assim, até onde eu trabalhei lá, né, eu passei assim, por uma situação assim que eu via sempre Deus me livrando das coisas assim, sabe? Porque eu acho assim que não é só porque é Índia, mas em todo lugar tem pessoas que vão agir com má fé, né? E principalmente ficava em alerta, assim, porque eu tinha coisas que eu não entendia, que eles falavam em hindi, né? E também por eu estar sozinha ali, entende? Mas, assim, teve já uma situação em que duas pessoas de onde eu trabalhava, dois indianos, falaram para mim que eu teria que trabalhar, teria que viajar a trabalho com eles. Só que eu achei estranho porque o meu trabalho não era diretamente com eles, né?
E aí minha amiga falou assim, minha amiga indiana, você não vai, Jéssica, você tá entendendo? Eu falei, mas eu não posso dizer que não pro trabalho, eu vou ter que analisar isso, como é que é, né? Aí eu fui ver a fundo e eles estavam meio que mentindo, assim, para eu ir para viagem com eles, entende? Então tinha coisas que eu tinha que estar bem alerta mesmo, sabe? Bom, tinha dias onde eu trabalhava que eu não conseguia trabalhar, né? Era bastante indiano querendo tirar foto, fora as fotos eles levavam presente. Bom, mas eles respeitavam muito, me respeitou muito lá, sabe? E teve já pedido de casamento por parte da família da minha amiga indiana, né? Ela casou e o marido dela tem bastante irmãos, bastante primos, é uma família grande. E ela falou: Jéssica, se você quiser ficar aqui, nós arranjamos um casamento bom para você e tá tudo certo. Ele já tinha até a pessoa, tudo. Eu falei assim: não, mas e a tua mãe, né? A tua mãe não vai aceitar. Não, ela disse que aceita você, porque como eu vivia com eles ali, né? E também teve uma situação no meu trabalho, né? Que teve um indiano que gostava de mim, só que eu achava que ele era meu amigo, então eu tratava ele como amigo, né? E as Aham. pessoas diziam, Jéssica, ele não tem coisa como amigo. Eu falei, não, ele é amigo. E aí chegou no meu último dia na Índia, e daí ele veio e se declarou para mim. Eu fiquei com uma raiva, porque ele era meu amigo, sabe? E aí ele falou, não, ele se declarou ali, né? Eu falei assim, meu Deus, ainda jogou uma praguinha em mim falando que eu não ia conseguir, eu ia perder o voo, porque estava previsto para nevar no outro dia, que seria o dia do meu embarque. E nesse dia do meu embarque realmente nevou e eu quase que não saí do país, né? Quase que eu não saí da cidade lá de Shimla, daí eu fiquei brava com ele. Não falei com ele algum tempo, mas aí depois a gente voltou a se falar e eu não falo tanto com ele ainda porque para ele foi o amor da vida dele. Ai, Eu não meu cria Deus. mais esperança ainda nele, né? É, Você mas não confundiu as coisas. eles são todos muito queridos, assim, eu tenho eles, assim, como parte da minha família, assim, sabe? Então, Entendi. Então você sofreu assim bastante assédio, mas você não teve assim nenhuma situação, digamos, de risco mesmo, assim, risco na Índia, assim. não. Só dessa vez mesmo do meu trabalho que eu desconfiei e Uhum. realmente era mesmo coisas deles para me levar na viagem com eles, né? E que não tinha nada a ver. Então, graças a Deus, assim, Deus me livrou assim de várias situações assim de risco, né? Shimla, você estava ali bem, próximo a Himalaias, né? Bem frio. Então, para você o clima tava, digamos, normal ou foi difícil para você a questão do clima? O que Uhum. foi mais difícil assim? Aqui aqui onde na cidade que eu moro, Paranaguá, é muito quente. No verão é muito quente. E, e quando eu cheguei em Shimla, o clima, como é Himalaia, né? No verão, ele é como se fosse a primavera aqui no Brasil. Ele fica ali, não é tão quente, mas também não é tão frio. Então é uma temperatura bem gostosa, sabe? Eu cheguei no período de monções lá que só choveu, só chovia. E no inverno nevava, né? Que para mim foi novidade, né? Eu nunca tinha visto a neve. O Sim. clima, quanto ao clima, eu não tive nenhum problema. Até quando eu aqui no Brasil tinha problema de renite, né? Aí eu cheguei na Índia, eu não tive problema com renite e desde lá eu nunca mais tive renite. Então, quer dizer, acho que a Índia curou. Ah, eu acho que o Ótimo. que foi mais difícil, assim, eu acho que talvez foi a comida, mas é que cada dia eu tinha um desafio, sabe? No início foi a comida, daí depois foram as pessoas eram muito diferentes de mim, tanto que o teu canal, o canal da Juliana também ajudou bastante.
E quando vocês falavam, eu dizia, é isso mesmo, sabe? Me ajudou muito mesmo. E eu falei assim, eu tô no caminho certo, então, né? E a minha amiga dizia também, Jéssica, isso é um choque cultural que você está tendo, né? Eu falei, ai, meu Deus, será que isso vai passar? Mas passou, aí depois eu vivia como uma indiana mesmo. Você ficou os 8 meses só lá trabalhando ou como é que foi? O seu contrato era de 8 meses? Ou você Não, estendeu? o meu contrato era de um ano. Era de um De, ano. de um ano. Só que no meu trabalho não tinha mais nada de novo, assim, para eu aprender, eu fazia as mesmas coisas. Meu chefe falou que eu poderia ficar mais, que eu poderia renovar o contrato até depois de um ano, mas eu decidi voltar para o Brasil. Bom, daí isso já é um pouco mais pessoal, né? Porque eu tive um outro sonho que Deus me deu, que era o tempo de eu voltar para o Brasil. E aí eu fiz de acordo com aquilo que estava no meu coração, né? Você chegou a conhecer outros lugares lá ou você só ficou em Shimla? Eu conheci Shimla e Chandigarh. Teve, assim, algumas oportunidades para eu visitar outros países, só que meus amigos indianos, eles não queriam me deixar ir sozinha, né? Então, eles falavam assim, não, não, é muito perigoso, você vai quando a gente for. E aí acabou que eles também não viajaram e acabou que no período que eu fiquei, eu não viajei, não conheci o sul da Índia que eu queria conhecer, né? E assim, no seu trabalho, foi de acordo com o que eles te prometeram no seu contrato ou você teve alguns empecilhos lá? O que foi os seus desafios assim no seu trabalho? A única coisa que eu tive, assim, alguns problemas que daí eu entrei em contato com a IESEC foi a questão da alimentação, porque tinha dias que na guest house onde eu ali morava, eles não estavam fornecendo alimentação, simplesmente eu chegava na cozinha no horário determinado e não tinha. Daí eu entrei, aí como isso começou a virar, foi frequente, daí eu achei melhor entrar em contato com a IESEC, né, e falar, né, que essa parte da alimentação eu precisava, né, porque era uma coisa que estava em contrato e tal, e aí eles entraram em contato lá com o dono, né, da empresa, e aí ficou tudo bem, ficou tudo certo. Ah, então eles te deram todo o apoio, assim, quando você precisava, Sim, você tinha a resposta sim, uhum. e solução, né? Isso. O que você achou diferente? Qual empresa, assim, você trabalhava no Brasil, você já tinha essa experiência no Brasil, que você achou muito diferente, assim, trabalhar na Índia, o modo como eles trabalham? Você, assim, o que você tem, assim, para falar para a gente de diferenças no trabalho? Como eu trabalhava com relações internacionais aqui no Brasil, você tem o contato, mas não é um contato direto, né? Quando eu morei na Índia, era um contato direto com o pessoal de fora, né? Então é bem diferente você trabalhar com relações internacionais fora do Brasil. É bem mais focado o trabalho, né? Mas uma coisa que eu achei diferente, eu não sei se na região de que você mora na Índia, eu não sei, era assim, mas pelo menos em Shimla foi assim nessa empresa, né? Eu fiquei 3 meses, quando eu cheguei lá, fiquei 3 meses trabalhando e eu não recebi. Eu achei estranho, né? Eu falei com o meu chefe, falei assim, olha, o meu dinheiro que eu cheguei já tá acabando. Ele falou assim, você não recebeu ainda? Daí eu falei, não. Menina, você tem que pedir teu salário. Eu achei muito estranho. Eu não sabia, mas tinha que pedir o salário. Então eu estava esperando eles me chamar para pagar, né? O combinado era pagar em todos os meses? Isso. Aí você abriu conta, como é que foi? Você fez uma conta lá no banco? Como que eles te Isso. pagavam? Isso, tinha conta no banco. Uhum. Uma conta. E o que a Índia, assim, ela mais te ensinou? Qual foi, assim, o maior aprendizado que você pode nos contar? Eu acho que as pessoas são muito fortes emocionalmente. Eu acho que isso me ajudou a ver as coisas de uma maneira, com outra visão.
sabe? Acho que ampliou a minha visão, assim. São pessoas, pelo menos as pessoas que eu conheci foram verdadeiras comigo. Bom, o que a Índia me ensinou? Nossa, a Índia me ensinou muita coisa. Eu acho que ser flexível é você respeitar, não julgar as pessoas também pela capa, conhecer de fato as pessoas. Me ensinou bastante coisa, assim. Bem, então é isso. Eu quero te agradecer por você estar aqui no canal. Eu quero que as pessoas vão lá conhecer o seu novo canal. Eu vou deixar aqui todos os links abaixo. Lá ela tá com os vídeos da Índia, tá, gente? Para vocês verem mais como é que foi a experiência dela. E é isso. Se você também quer fazer uma experiência dessa, um intercâmbio, acho que cada um tem uma experiência diferente na Índia. É por isso que eu quero trazer aqui mais pessoas para compartilhar, porque a Índia realmente é muito intensa, tudo acontece de uma forma diferente. Então, se você também tem uma experiência para contar sobre a Índia ou alguém de lá, alguma relação, então vem aqui no canal contar para gente. E é isso, Jéssica, tudo de bom para você. Você nos acrescentou aqui muito, muito obrigada por ter contado assim em detalhes a sua experiência lá na Índia e todo sucesso do mundo para você. Obrigada. Só mais uma coisa, Joyce, que agora eu lembrei, que uma das coisas que a Índia me ensinou é que antes da Índia eu era uma pessoa muito medrosa, sabe? Tinha medo de tudo. Aí depois a Índia tirou todos esses meus medos. Agora eu sou uma pessoa livre. Eu acho que a Índia me trouxe essa liberdade. E eu sou. Meu coração é brasileiro e indiano também. Acho que essa história eu vou levar para minha vida, para os meus filhos, para vocês. Muito obrigada pelo convite. Deixa um beijo aí para todos que estão me assistindo aqui também. E para você, muito obrigada. Você me transmite muita luz, muita paz. Muito obrigada, viu? Obrigada, obrigada, gente. Então é isso, um super beijo. E nós vamos encerrar como sempre. Que Deus abençoe todos vocês, tá? Um super beijo e namastê. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in.